Olá, estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais, onde o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. E hoje estamos aqui eu, Sheili Calef, e minha querida, maravilhosa, amada Marcela Ponce de Leon, para trazer para vocês histórias maravilhosas que vocês nos mandam. Vocês nos mandam histórias incríveis. E como é que faz para mandar uma história, Marcela? Você pode mandar pelo e-mail ou pelo Facebook, pode ser um texto, pode ser um áudio. Manda pra gente, bfsurreais@gmail.com. Procura lá, facebook.com/bfsurreais e fala com a gente. Fala com a gente, que a gente tá esperando, porque nós somos o quê? #Mulheres Podcasters. Fazemos parte desse movimento. Se você digitar essa hashtag lá no Twitter, você encontra várias mulheres incríveis fazendo podcasts, um mais legal que o outro. Tem um que combina com café da manhã, almoço, jantar. Tem para todos os gostos, todos os tipos, gente. Se vocês vão amar, você vai achar o seu podcast do coração. Mas Sheili, e se eu tiver uma história muito cabeluda e eu tiver medo de contar ela assim em público, posso mandar? Manda, a gente conta anonimamente. A gente geralmente não fala quem mandou a história, a não ser que você queira. Inclusive, se você achar legal, você pode até dedicar pra alguém. A gente conta e ainda faz a dedicatória. Você que manda, que é o gosto do freguês. Vamos para o nosso caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu fui babá por 1 ano no intercâmbio. Tem uns programas que a gente faz que você troca moradia. E aí você é tipo a irmã mais velha, assim, sabe? De uma família americana, e aí você ajuda a cuidar da criança mais nova. E eu fazia esse trabalho, eu já estava lá nessa cidade, nos Estados Unidos, há mais ou menos uns 6 meses. E eu conheci outras brasileiras que também faziam esse tipo de trabalho. A gente não era amiga, a gente se conheceu assim pela internet, por conta do grupo de au pair, né, que fazia essa atividade e tal, e aí a gente combinou de tirar umas férias juntas e fazer uma viagem juntas. A gente ia pra fazer uma escala em Miami e depois ia pra Jamaica. Passar uma semaninha lá só de férias e tal. Então a gente se encontrou no aeroporto, a caminho de Miami. E aí a gente escolheu um hostel assim coladinho no aeroporto lá em Miami, porque a gente ia pegar o voo pra Jamaica logo no dia seguinte, né? E não queria perder muito tempo com deslocamento e tal. Era um hostel baratex, assim, $7, nada demais. Só que era St. Patrick's Day. Então, mesmo a gente só tendo uma noite em Miami, a gente queria aproveitar aquela noite. Como boas brasileiras que somos, né? A gente queria uma festa, enfim. E eu estava, assim, pedindo, fazendo as minhas orações e preces, que eu conhecesse um cara muito gato, muito maravilhoso, muito incrível, porque eu tava a fim de viver um amor, uma paixão de verão, de férias e etc. E é muito engraçado, porque em Miami tem muito latino, né? Muito latino. Você espirra pro lado, tem alguém falando português, espanhol, enfim. Você vê mais gente de outros países do que americano mesmo, né? E aí a gente desceu, assim, do hostel, né? Da escada do nosso quarto, assim. E eu tava com um chapéu verde imenso, assim. Sabe esses chapéus, tipo, Thelma e Louise, assim, de filme? Bem diva da praia, sabe? Tava com esse chapéu. E assim que eu desci as escadas, tinha um cara maravilhoso no pátio do hostel. Um branquelo, ruivo, de cavanhaque, careca e olho azul, que assim, sabe, zoom, desci, ele me viu, eu vi ele, pã, deu match. Sabe, a gente sabe. Quando a gente vê, a pessoa vê a gente e pã, deu match. E o bacana de você ficar em hostel assim é porque tá num ambiente que todo mundo tá disposto a se conhecer, a conversar. Então logo ele veio conversar comigo. É praticamente um Tinder o hostel, gente. Não, mas não necessariamente só pra... Não é... Brincadeira, a gente sabe.
Bom, e aí ele começou a conversar comigo, só que ele não tava entendendo nada, sabe? Não tava entendendo nada. E eu fiquei puta naquela hora, porque pra mim, eu tava 6 meses nos Estados Unidos e tinha percebido que aqueles 6 meses não tinha adiantado de nada, que meu inglês continuava uma merda, sabe? Aí eu tive que pedir ajuda pra minha amiga. E ela foi ali tradutora intérprete, enfim, ele me falou que era da Polônia e que ele ia viajar no dia seguinte e tudo. E a gente conversou ali um pouquinho, enfim, e ele foi pra um lado e a gente ficou no outro lado da piscina, tomando uma cerveja, conversando, blá blá blá, eu e minha amiga e o cara sozinho. Aí eu fiquei encucada, sabe, com aquele cara sozinho. Falei, ai, que estranho, que misterioso. Aí a gente fica mais interessada ainda, né? Quando parece que tem alguma coisa errada, a gente fica mais doida ainda. Enfim, aí o pessoal que tava ali na piscina, nessa festinha de piscina, tal, tomando cerveja, não sei o que, começou a se dispersar, minha amiga saiu, aí o polonês veio e sentou na minha frente. Eu fiquei um pouco nervosa, né? Porque afinal de contas, eu tava... A primeira interação com ele, eu fiquei insegura com o meu idioma, né? E aí, ele sentou ali, eu tava afim do cara, enfim, aí você fica mais travadinha ainda, né? Mas a gente começou a conversar, a gente falou sobre viagem, ele falou sobre onde ele morava, como é que era lá, enfim. E assim, ele foi me conquistando, porque eu percebi que ele era mega inteligente, sabe? E aí fui ficando excitada com isso, sabe? Tipo, caras inteligentes me despertam, assim. Porque, afinal de contas, não tem nada como uma boa conversa. E aí, a gente chegou no assunto do Havaí. Porque ele viajou pro Havaí, aí ele pegou o laptop dele pra poder me mostrar as fotos e não sei o quê. E ele tava indo pro Havaí de novo naquele dia, no dia seguinte, né? E eu já tava, assim, meio altinha, né? Bebendo ali na beira da piscina já há algum tempo. Aí eu ia chegando cada vez mais perto do cara, assim. Chegou uma hora que eu tava... Cinco dedos de distância, assim, da boca do sujeito, e o sujeito não me beijava. E eu, tipo, indignada, né, na minha cabeça. Eu chegava cada vez mais perto, ele tava tão cheiroso, mas tão cheiroso. Eu queria tanto agarrar aquele cara, meu Deus do céu. Mas ele não me beijava, aí eu achei que só eu que tava interessada, né. Sim. A minha amiga tava lá engraçada com um argentino e tal, e veio me perguntar se eu queria ir pra uma festa. Claro que eu queria, né? Imagina, gente, eu tô de férias, né? Em outro país. Tudo é novo, tudo é incrível, tudo é legal. Eu quero mais é festa, eu quero dançar, eu quero me aproveitar, enfim. Falei, claro, vamos. E aí eu comecei a falar pro polonês pra ir comigo. Só que ele todo correto, né? Certinho, porque no dia seguinte ia viajar. Ai, não, preciso dormir, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu ativei meu modo chavequeiro e falei pra ele assim, mas dá pra dormir no avião, né? Quando que a gente vai se ver de novo, cara? Olha, eu acho que ele entendeu bem o recado e foi comigo pra festa. E aí, chegou mais uma outra menina e começou a conversar com a gente. E tava um papo mega blá blá blá, assim. Eu nem lembro direito, porque eu já tava tão bêbada. E aí, eu acho que ele já tava cansado de ouvir minha voz e de perder aquele tempo, né? Aí ele veio e pã, me beijou. Ele veio e pã. Veio e pã, e me beijou. E aí, cara, a gente ficou se acabando de se beijar na festa. A gente se beijava, e a única coisa que eu conseguia pensar, ai, que língua macia. As pessoas passavam pela gente na festa e elas falavam, get a room, né, que é tipo, arruma um quarto. E eu pensava assim, eu quero um quarto, só que não tem, né, eu tô numa festa. Aí a gente voltou pro hostel e não tinha nem como eu ir pro quarto dele, nem ele ir pro meu, porque no meu tinha mais outras 7 meninas e no quarto dele tinha mais 5 caras, né? A gente não tinha um quarto privativo no hostel. Aí ele falou assim, e se a gente fosse pro carro que eu aluguei? Se você não quiser, tudo bem, vou entender, mas tem o carro. Aí a gente já tava ali, cara, se pegando, assim, nossa, o calor tava muito grande. Eu falei, quer saber? Vamos pro carro. E aí, fui pro carro porque o que eu queria mesmo era vucu-vucu, sabe? Eu tava... Ela tava batendo palminha lá embaixo, assim, ó, vem! Vocês queriam um lugar pra conseguir ficar bem juntinho. Bem juntinho. Cara, a gente entrou no carro e ele virou bicho. Ele arrancou minha calça e ele fez um oral com aquela língua macia. Puta que eu pariu. Nossa senhora.
transou loucamente num carro alugado, no estacionamento de um hostel e detalhe, não tinha isso filme, ou seja, aquelas janela bem transparente de vidro mesmo, sabe? Cara, a gente ainda dormiu no carro, deu uma cochiladinha e depois cada um foi pro seu quarto. Ele só ia pegar as coisas dele e ir embora, né? Porque a gente virou à noite e ele ia viajar logo em seguida. Aí ele pegou as coisas dele e eu pensei assim, eu nunca mais vou poder dormir nesse cara, no ombrinho desse cara gostoso e ter esse oral maravilhoso, essa língua macia que me conquistou. Eu pedi um abraço pra ele antes de se despedir, sabe? Pra ter aquela última sensaçãozinha, assim, de abraço, né? E aí, ele foi viajar e eu fui pra Jamaica com as minhas amigas au pair. No dia seguinte, qual não foi a minha surpresa? Porque tinha uma mensagem dele no meu Facebook. E a mensagem dele dizia assim, que ele tava muito feliz pela noite, que tinha sido muito boa a noite, e ele estava planejando me visitar no Brasil. Achei que nunca mais ia vê-lo, porém a vida dá voltas. E hoje já fazem 4 anos desse encontro e nós estamos há 3 casados. Gente, até me arrepiei! Como assim? Vocês verem, gente, que o inglês não impede a pessoa de nada. O que é isso? Nem transar no primeiro encontro, né? Porque a gente fica com aquela coisa, né, de que não pode transar com o cara da primeira vez, porque que o cara vai pensar e não sei o quê. Nada a ver de nada. Nada a ver de nada. Eu acho essa história lindíssima, eu me orgulho muito dela. E o meu pedido naquele dia que eu mandei pros céus, eu falei, eu quero um cara muito gostoso, muito incrível, muito maravilhoso para viver um caso de amor com ele, foi atendido. E o melhor de tudo é que eu tenho aquela língua macia até hoje. Também, então, pedir aos céus também é bom, hein? Pede aos céus, miga. Você que tá aí, solitária, não sabe como resolver o seu problema, pede aos céus. Só fazer o pedido que o Correio Cósmico entrega. Nossa, demais, hein? Muito obrigada a você que mandou essa história pra gente. Espero que essa língua continue macia. Que todo mundo que deseja um amor consiga encontrar, que os casais apaixonados se reencontrem, que todo mundo que se despede de manhã consiga se reencontrar à noite. Ai, que lindo! Obrigada a todo mundo que apoia a gente no Apoie-se, a todos vocês que nos ouvem, a todos que mandam histórias, todas, por favor, mandem suas histórias, mulherada. A gente adora contar a sua história aqui como se fosse nossa. Queremos agradecer especialmente a Ira Croft do Ponto G, porque nós estamos aqui no QG do Ponto G gravando essa semana e é maravilhoso, tem uma estrutura boa, um lugar agradável, com uma energia ótima. Queremos agradecer também a todas as mulheres que fazem podcast nesse nosso Brasilzão e que também estão na rede Mulheres Podcasters. Hashtag, é só você buscar no Twitter e você vai encontrá-las e vai poder se divertir muito, encontrando vários episódios bacanas para você escutar. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.